Essa noite você entra comigo em um cenário que parece vivo, pulsante, como se cada folha da floresta escondesse uma respiração antiga. O coração da Amazônia não apenas bate, ele sussurra, ele observa, ele testa sua coragem a cada passo. A umidade envolve sua pele como um cobertor úmido, e o som dos insetos se mistura com um ritmo quase hipnótico. É como se a própria floresta fosse uma orquestra invisível, afinando seus instrumentos para um concerto que você não pediu para assistir. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Essa frase ecoa na sua mente quando pensa em quantas histórias de mistério nasceram aqui, à beira dos rios sem fim, entre raízes que parecem muralhas e sombras que enganam até os mais atentos. A lenda da cobra grande é apenas uma entre milhares, mas carrega algo diferente. Um peso, uma densidade que se infiltra nos ossos. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E claro, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são? Essas pequenas conexões entre lugares distantes são como fios luminosos ligando nossas experiências, quase como se estivéssemos todos navegando no mesmo rio noturno. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você sente o calor abafado se misturar com um frescor repentino vindo de dentro da mata. O ar é pesado, mas também cheio de cheiros que quase embriagam. Madeira molhada, terra recém-aberta, flores escondidas que exalam perfumes adocicados. É uma atmosfera que te embala, mesmo quando sabe que, em algum ponto, há olhos observando. Você caminha devagar, como quem não quer despertar algo. As folhas rangem sob seus pés e cada som parece mais alto do que realmente é. Um galho se parte, e por um instante você tem certeza de que algo maior do que você se moveu entre as árvores. Mas não há nada, apenas a escuridão compacta. E ainda assim, você não está só. A sensação é curiosa. Parte medo, parte fascínio. Como quando você olha para o fundo de uma piscina à noite e imagina que talvez algo esteja lá, imóvel, esperando. A floresta é exatamente isso, só que multiplicado por 1000. Você percebe que ela não precisa se esforçar para intimidar, basta existir. A lenda da cobra grande sempre aparece nos sussurros de quem mora aqui. Crianças crescem com medo do rio depois do pôr do sol, pescadores se benzem antes de sair com suas redes e os mais velhos baixam a voz quando contam certas histórias. Há algo de respeitoso nesse silêncio, como se falar demais pudesse despertar aquilo que não deve ser despertado. Você lembra de um detalhe curioso? Os primeiros exploradores que chegaram à Amazônia anotaram em seus diários não apenas o tamanho assustador dos rios, mas também relatos estranhos de criaturas impossíveis. Um deles, perdido entre descrições de peixes e árvores, escreveu sobre um monstro que parecia mover o próprio rio. Esse detalhe foi descartado por muitos estudiosos, mas você sabe que às vezes os maiores segredos se escondem nas entrelinhas. Caminhando mais fundo, você percebe algo que parece uma respiração. Não é o vento. É como se o chão exalasse, como se a própria terra estivesse viva. Você se abaixa, toca o solo úmido, e a sensação é a de um tambor distante batendo, lento, constante. Será que é apenas a sua imaginação? Talvez. Mas, em lugares como este, a imaginação e a realidade costumam andar de mãos dadas, trocando de posição sem avisar. Um pensamento irônico cruza sua mente. Ótima ideia vir até aqui, sozinho, à noite, com uma lanterna fraca. Isso nunca acaba mal nos filmes, não é mesmo? Você quase ri de si mesmo, mas o riso morre quando um som pesado, como algo escorregando, ecoa não muito longe. Seu coração acelera, mas o corpo permanece imóvel. Você sabe que correr seria inútil.
O rio está perto, e o som parece vir justamente de lá. O instinto diz para recuar, mas a curiosidade te puxa como uma correnteza invisível. Afinal, você não veio até aqui para voltar de mãos vazias. As árvores se abrem em um pequeno espaço onde a lua toca a superfície do rio. O reflexo é prateado, mas distorcido, como se a água tremesse sem razão. Você se aproxima, observa melhor e percebe que o movimento não vem do vento nem da chuva. É como se algo gigantesco estivesse logo abaixo, girando lentamente. Você segura a respiração. O silêncio é absoluto, até que o rio parece soltar um suspiro. Uma bolha enorme se rompe na superfície, liberando um cheiro de lodo antigo, e o círculo perfeito se espalha até bater nas margens. Nada mais acontece. A água volta a ser um espelho tranquila, como se zombasse de você. Como se dissesse, não é a hora ainda. Você se afasta devagar, sem dar as costas. E no caminho de volta à sombra da floresta, a sensação de estar sendo seguido permanece, grudada na pele como a própria umidade. O que você testemunhou é apenas um fragmento, um convite, e no fundo você sabe. A cobra grande não precisa se mostrar inteira. Às vezes, basta o presságio. O rio se estende diante de você como um espelho imenso, só que distorcido, como se refletisse não apenas o que existe acima, mas também o que se esconde abaixo. Durante o dia, suas águas brilham com o sol, confundindo até os olhos mais atentos. Mas é à noite que o mistério realmente ganha corpo. Agora, sob a lua alta, você percebe reflexos que parecem se mover por conta própria, figuras que se alongam e se contraem, como se o rio tivesse sua própria consciência. Você se aproxima da margem, sentindo a areia úmida ceder sob os pés. O cheiro de barro molhado mistura-se ao de plantas aquáticas em decomposição, criando uma fragrância que é ao mesmo tempo desagradável e estranhamente familiar. O som das ondas é suave, quase como um embalo, mas de vez em quando há um estalo forte, como se algo tivesse quebrado debaixo d'água. É impossível não pensar em como esses rios guardam histórias que atravessam séculos. Barcos desapareceram, viajantes nunca mais retornaram, e mesmo os peixes parecem fugir de certos pontos, como se soubessem mais do que nós. Você lembra de um relato antigo de navegadores espanhóis que se perderam por essas águas. Eles escreveram que à noite o rio ganhava vida própria, como se ondas invisíveis os empurrassem contra as margens, sempre em direção a lugares que não constavam nos mapas. O reflexo da lua sobre a água é hipnótico. Você observa e tem a impressão de que há algo diferente ali, como se o círculo prateado não fosse perfeito. O reflexo oscila, se alonga, e por um instante você vê a silhueta de algo enorme deslizando sob a superfície. Um corpo? Uma sombra? Não há como ter certeza. O coração dispara, e você segura a respiração como se isso pudesse te tornar invisível. De repente, o vento cessa. O rio se torna um lago espelhado, silencioso demais. É como se o tempo tivesse parado. Você sente um arrepio percorrer sua coluna, não por frio, mas por aquela intuição incômoda de estar sendo observado. O mais estranho é que não há olhos, não há rosto, apenas uma presença que se insinua, invisível e ainda assim inegável. Os moradores ribeirinhos contam histórias de noites como essa, quando os reflexos da água não correspondem à realidade. Alguns dizem que viram aldeias inteiras no espelho líquido, aldeias que nunca existiram ou que desapareceram séculos atrás. Outros falam de animais que não pertencem a este mundo, aves de asas translúcidas, peixes que cintilam como vidro, até figuras humanas que sorriem sem mover os lábios. Você se lembra de um detalhe excêntrico que escutou uma vez. Dizem que, se você olhar fixamente para a água durante muito tempo, pode acabar vendo a si mesmo, mas envelhecido, como se o rio mostrasse o futuro que ninguém deveria ver. É uma superstição, claro, mas neste momento,
Com a lua oscilando e a água se movendo sozinha, você não tem coragem de testar. Uma ironia atravessa seus pensamentos. Ótimo, como se eu não tivesse já preocupações suficientes com o presente, agora o rio quer me mostrar minhas rugas futuras. Mas a ironia logo cede lugar ao desconforto, porque o reflexo começa a se alterar. A lua parece se desfazer em fragmentos, e de dentro desse espelho líquido surge uma imagem que não é sua. Você pisca, esfrega os olhos, mas ela continua ali. É uma forma sinuosa, colossal, que desliza lenta demais para ser peixe e rápida demais para ser apenas correnteza. Um círculo se forma, ampliando-se como se alguém tivesse jogado uma pedra gigante no centro do rio. Mas não há pedra, não há vento, apenas aquela agitação que vem de baixo. A água brilha, trêmula, e você sente seu coração bater no mesmo ritmo dos movimentos invisíveis. Por um momento, a superfície fica turva, como vidro embaçado. Você pensa em recuar, mas a curiosidade é mais forte. Então, a imagem se revela com clareza. Uma sombra alongada, escura, que ocupa quase todo o leito do rio. É impossível medir seu tamanho. Parece que não termina nunca. Você prende o fôlego. O silêncio pesa tanto que seus ouvidos chegam a doer. O rio te encara de volta. Não com olhos, mas com presença. É como se a própria água tivesse consciência e quisesse te lembrar de que você não é o dono desse território. De repente, uma garça grita ao longe quebrando o feitiço. Você se assusta, quase perde o equilíbrio e dá um passo para trás. O reflexo se despedaça. A superfície volta ao normal. Apenas o rio, apenas a lua. Mas você sabe que não foi ilusão. Não com aquela intensidade, não com aquele peso no ar. E é aí que a pergunta se instala, silenciosa, incômoda. O que mais está escondido sob esse espelho? A resposta não virá agora. O rio não entrega tudo de uma vez. Ele gosta de brincar, de provocar, de insinuar o mistério sem resolvê-lo. E no fundo, você percebe. Talvez seja melhor assim. Porque certas respostas, quando reveladas, mudam tudo para sempre. Enquanto se afasta, você ainda sente que os reflexos continuam vivos atrás de você, como se esperassem sua próxima visita, como se o rio tivesse marcado sua presença, gravado sua sombra entre as margens, pronto para te chamar de volta quando bem entender. As margens do rio parecem seguras à primeira vista, mas quanto mais você caminha, mais percebe que elas escondem histórias que não cabem em palavras. O solo é macio, coberto de lama escura que gruda nos pés, e cada passo deixa uma marca profunda, como se a floresta quisesse registrar sua presença. Mas não são apenas as suas pegadas que ficam ali. Logo, você nota algo estranho. Rastros largos, serpenteados, como se uma corda gigantesca tivesse sido arrastada sobre a terra úmida. O desenho é irregular, mas inconfundível. Vai da água até a mata e desaparece entre as árvores. Você se abaixa, passa os dedos pela marca ainda fresca, e a sensação é de que algo pesado, muito pesado, passou por ali recentemente. O ar parece mudar de densidade. Você escuta o coachar de sapos e o zumbido dos insetos, mas tudo soa abafado, como se estivesse dentro de uma caverna invisível. O coração bate mais rápido, não só pela visão dos rastros, mas pelo silêncio que se esconde nas pausas entre os sons. É nesses intervalos que mora o verdadeiro mistério. Você se lembra das histórias de viajantes que afirmavam ter visto movimentos impossíveis entre as árvores? Um deles descreveu algo como uma parede viva deslizando pelo mato, tão grande que parecia um pedaço da floresta mudando de lugar. Outro jurava ter visto um tronco cair e, ao se aproximar, percebeu que o tronco se mexia sozinho, desaparecendo na lama. Essas histórias sempre foram contadas em tom de aviso. Não duvide daquilo que o silêncio guarda. De repente, o chão estremece levemente. Não é forte como um terremoto, mas o suficiente para que a água parada em uma poça próxima
forme círculos concêntricos. Você prende a respiração, tentando decifrar o que causou isso. A resposta não vem. Apenas a certeza incômoda de que há algo enorme se movendo por perto. O cheiro de terra molhada fica mais intenso, quase sufocante. É como se a floresta tivesse expelido um hálito antigo vindo das profundezas do solo. Você engole em seco, lembrando que os mais velhos costumam dizer: quando o ar pesa, é sinal de que a cobra grande passou. Um pensamento irônico cruza sua mente. Ótimo, então agora até o clima resolveu me dar pistas. Falta só a floresta me mandar uma mensagem escrita em neon. Mas a ironia se desfaz quando um barulho pesado rompe o silêncio. Algo desliza entre as árvores, arrastando folhas e galhos com uma calma perturbadora. Você fica parado, atento, os olhos tentando acompanhar o som. É impossível medir a distância. Pode estar a alguns metros ou a muitos, mas a certeza é uma só. Não é pequeno. As sombras da mata parecem se mover. A lua cria jogos de luz entre as copas e por um instante você tem a impressão de ver um contorno sinuoso se arrastando. É rápido, quase imperceptível, mas o bastante para acelerar seu coração. Você pisca, olha de novo e não há nada. Apenas árvores imóveis. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado cresce, grudando na pele como a própria umidade. Os viajantes mais antigos falavam disso com voz trêmula. Relatavam que, ao se aproximarem das margens, viam olhos que brilhavam no escuro. Não eram olhos comuns, brilhavam de dentro, como brasa coberta por cinza. Mas quando se tentava encarar, eles desapareciam, deixando apenas o silêncio. Você pensa em se aproximar mais da mata para investigar, mas o instinto grita para não cruzar essa linha. Há fronteiras invisíveis que não devem ser atravessadas. E talvez essa seja uma delas. Mesmo assim, algo dentro de você insiste. É como se a floresta estivesse chamando, como se houvesse um convite silencioso para adentrar aquele território. Você hesita, respira fundo e dá mais um passo. A lama cede e seus pés afundam até o tornozelo. Você puxa com esforço, deixando um rastro de barro. Quando olha para trás, percebe que suas pegadas estão ao lado de outras marcas sinuosas, mais antigas, que se confundem com o solo. O padrão é tão orgânico que quase parece arte. Você se abaixa de novo para observar e um som ecoa na mata. Um estalo, seco, seguido de algo deslizando. Seu corpo inteiro congela. Não é imaginação. Há algo se movendo, lento, paciente, como quem observa antes de atacar. O tempo parece se esticar. Você sente cada batida do coração como um tambor distante. O suor escorre pela nuca, frio apesar do calor sufocante. Uma risada nervosa quase escapa de você. Parabéns, você conseguiu. Agora está oficialmente em uma cena de filme de terror barato. Mas não há plateia. Não há cortes de câmera. Só você, o rio e a sombra que insiste em se arrastar entre as árvores. Você recua, devagar, sem dar as costas. Os olhos percorrem cada movimento de sombra, cada galho que balança. Mas nada surge. A floresta parece brincar, como se escondesse a resposta de propósito. Quando finalmente consegue se afastar da margem, a tensão diminui apenas um pouco. Mas a certeza permanece. Aquilo que deixou os rastros ainda está por perto, e você sabe que, em algum momento, vai cruzar o caminho dela de novo. Você segue pela margem até alcançar uma pequena vila ribeirinha. As casas são de madeira, erguidas sobre palafitas, com luzes fracas de lamparinas tremeluzindo como vagalumes preguiçosos. O silêncio é estranho. Não há risadas de crianças, nem vozes altas, apenas o som do rio batendo contra os troncos que sustentam as construções. É como se toda a vila estivesse em vigília, presa a um mesmo sonho coletivo. Ao caminhar pelas passarelas estreitas de madeira, você percebe janelas semi-abertas, olhos curiosos observando em silêncio. Não há recepção calorosa,
apenas desconfiança. Os moradores sabem que você é um forasteiro e, mais ainda, sabem que você trouxe consigo a atenção daquilo que espreita o rio. Uma senhora, de cabelos brancos amarrados em trança, quebra o silêncio. Ela segura um terço improvisado feito de sementes escuras e murmura: "Aqui, ninguém dorme de verdade." Você a encara e a explicação vem em fragmentos. As pessoas da vila têm sonhos recorrentes, sempre iguais. No sonho, estão diante do rio, e uma sombra colossal se move por baixo da água. Nunca há ataque, nunca há confronto, apenas a sensação de ser observado. Eles acordam suados, mas o silêncio da noite não os deixa em paz. Você repara que algumas casas têm símbolos pintados nas paredes, formas circulares, linhas onduladas, figuras que lembram olhos ou espirais. São marcas de proteção feitas com carvão e barro. Cada desenho parece repetir o mesmo padrão, como se a comunidade inteira estivesse tentando se proteger de uma presença comum. Enquanto escuta, o ar é preenchido por um som distante. Não é o coachar dos sapos, nem o motor de um barco. É um rumor grave, como um sopro subterrâneo que vibra no peito. Os moradores se calam imediatamente, como se o som fosse um sinal. Você percebe olhares nervosos se cruzando, mãos que se apertam, olhos que evitam a escuridão. Um homem idoso, com a pele marcada pelo sol e pelas águas, se aproxima. Ele segura um remo nas mãos, não como arma, mas como apoio. A voz é baixa, quase um sussurro. Há noites em que ela chama, não com palavras, mas com esse som. Se você ouvir, não responda. Nunca responda. Você sente o peso dessas palavras e um arrepio percorre sua espinha. O mais estranho é notar que ninguém demonstra surpresa ou incredulidade. Para eles é um fato, parte da rotina, como se fosse normal viver com o medo constante de uma presença invisível. Ao observar melhor, você nota outra peculiaridade. Algumas casas estão vazias. Portas abertas, lamparinas apagadas, redes balançando ao vento. Pergunta sobre isso, mas ninguém responde diretamente. Apenas desviam o olhar. Até que a senhora de cabelos brancos murmura: "Os que não resistem ao chamado não voltam." O silêncio que segue é pesado demais para ser quebrado. Você entende, sem que precisem explicar, que algumas pessoas desaparecem durante a noite, atraídas pelo som ou pelo sonho, e ninguém ousa procurá-las. Uma ironia amarga surge em sua mente. Ótima escolha de destino turístico, uma vila onde insônia é tradição e desaparecimentos são rotina. Você quase ri, mas percebe que não há humor naqueles rostos. Eles convivem com esse fardo há gerações. Você decide caminhar até a beira da vila, onde a passarela se estende sobre o rio. A lua reflete nas águas, e por um instante você se pergunta se também será chamado. O som grave ainda ecoa ao longe como um tambor lento. O ar é quente, pesado, e o coração bate no mesmo compasso. Uma criança, de no máximo 8 anos, surge ao seu lado sem que você perceba. Ela segura um boneco de pano desbotado e fala com naturalidade assustadora. Ela gosta de brincar. Primeiro aparece nos sonhos, depois vem buscar. Você sente um arrepio percorrer cada nervo. A inocência da voz contrasta com a gravidade das palavras. Antes que possa perguntar mais, a mãe da criança a puxa de volta para dentro da casa, fechando a porta com força. A vila volta ao silêncio. Só o rio permanece, escuro, imóvel, como se estivesse esperando. E você entende que ali ninguém está realmente desperto, apenas esperando pelo próximo chamado. A noite avança e o rio continua sendo um enigma líquido diante de você. As vozes da vila ainda ecoam em sua mente, mas o silêncio do presente é mais pesado. Você lembra das histórias antigas, dos navegadores que ousaram cortar essas águas séculos atrás. Suas palavras, registradas em diários amarelados pelo tempo, ainda guardam ecos que sobrevivem até hoje.
Esses cronistas não descreviam apenas as dificuldades da selva ou a abundância de peixes. Muitos anotaram coisas que os estudiosos preferiram ignorar. Relatavam correntes que surgiam do nada, barcos que giravam em círculos como se puxados por mãos invisíveis e sombras colossais que se moviam sob a superfície. Um deles chegou a escrever: "A água se ergueu como se tivesse vontade própria, e a figura de uma serpente imensa brilhou sob a lua, guardando o que não devia ser revelado." Você imagina a cena: homens exaustos com lanternas de óleo tremendo nas mãos, vendo algo que a mente não conseguia compreender. Será que eles exageraram, confundindo troncos de árvores com monstros? Ou será que os mapas que desenharam, com símbolos estranhos e margens distorcidas, eram mais do que erros de navegação? Alguns desses mapas, curiosamente, indicam lugares onde a floresta parecia proibida. Pequenas ilhas circuladas em vermelho, margens marcadas com sinais que lembram serpentes enroladas. Os exploradores evitavam tais áreas, escrevendo notas como "não voltar", "voz nas águas" ou "assobio que responde". Você já viu reproduções desses mapas e agora, diante do Rio Vivo, eles fazem mais sentido do que nunca. O mais intrigante é perceber que essas histórias não ficaram presas ao passado. Os moradores da região ainda repetem os mesmos sinais. Evitam certas curvas do rio, mudam suas rotas de pesca, como se seguissem instruções que atravessaram gerações. Um detalhe excêntrico surge em sua lembrança. Dizem que alguns navegadores antigos carregavam consigo pequenas pedras pintadas com símbolos. Não eram talismãs comuns. Eram mapas em miniatura, passados de mão em mão, indicando os pontos em que a realidade parecia se distorcer. As pedras eram guardadas em bolsas de couro e só mostradas em noites específicas, quando o céu tinha a lua em formato de foice. Você imagina a ironia. Homens europeus, orgulhosos de suas bússolas e astrolábios, dependendo de pedrinhas riscadas à mão para sobreviver. Mas a ironia logo se desfaz quando você percebe que talvez aquelas pedras fossem mais eficazes do que toda a ciência da época. O rio diante de você parece confirmar isso. Ele se move de forma estranha, como se tivesse lembranças próprias. As ondas refletem fragmentos de luz que não correspondem ao céu. Você olha para cima, estrelas fixas, tranquilas. Mas na água, elas dançam em padrões ondulados, formando espirais que se fecham e se abrem. Como se o próprio reflexo fosse um código secreto. Você sente uma vertigem, como se fosse sugado para dentro desse padrão. Respira fundo, tentando se afastar, mas a sensação persiste. O coração acelera, não por medo, mas pela consciência de que há algo maior, algo que atravessa tempo e espaço, escondido nas águas. Os cronistas antigos talvez tivessem tentado descrever isso com palavras limitadas. Falaram de serpentes, monstros, assombrações. Mas talvez o que viram fosse ainda mais complexo. Um ponto onde o real se desfaz, onde a imaginação vira carne, onde o impossível se torna palpável. Você se pergunta: será que a cobra grande é apenas um símbolo para algo que ninguém conseguiu nomear? Ou será que, de fato, ela existe, nadando silenciosa, mantendo segredos que jamais deveriam ser revelados? O vento sopra, frio, como uma resposta sussurrada. As árvores estalam e o rio se curva em pequenas ondas. É como se tivesse ouvido seus pensamentos. Você sorri, nervoso. Ótimo! Agora até a natureza resolveu participar da conversa. Mas a ironia não alivia a sensação de que está sendo observado. O som grave da água volta a ecoar, lento e profundo. Você fecha os olhos e quase pode ouvir vozes, antigas, em idiomas esquecidos, cantando sobre o guardião das sombras. Não é música, não é discurso. É um lamento prolongado, como se o rio guardasse em sua memória os gritos daqueles que ousaram desafiar seus limites. Ao abrir os olhos, você percebe algo estranho. O reflexo da lua se alonga,
formando o contorno de uma serpente. O corpo se estende até onde sua visão alcança. Você pisca e o reflexo volta ao normal. Mas já é tarde. Você sabe que o rio respondeu. A madrugada chega, mas o céu não clareia como deveria. Nuvens densas se acumulam acima da floresta, criando um teto baixo e sufocante. O vento muda de direção, soprando quente e depois frio, como se a própria atmosfera estivesse indecisa. Então, os primeiros trovões ressoam, longos, graves, vibrando como tambores ancestrais. A tempestade começa, mas ao contrário das chuvas comuns da Amazônia, ela não parece ter hora para acabar. Você sente as primeiras gotas grossas atingirem sua pele, pesadas como pedras líquidas. Em segundos, a chuva se transforma em uma cortina interminável, obscurecendo a visão do rio. O som é ensurdecedor, uma mistura de milhões de dedos tamborilando contra folhas, madeira e água. É quase hipnótico, mas ao mesmo tempo opressor, como se cada gota fosse um aviso de que algo está por vir. Os moradores da vila não se mostram surpresos. Eles fecham portas, reforçam janelas e se recolhem em silêncio. A tempestade para eles não é apenas um fenômeno climático. É sinal de que a cobra grande está se movendo. Você vê isso no modo como evitam olhar para a água, mesmo quando precisam atravessar passarelas escorregadias. Você caminha até a beira do rio, protegido apenas por uma lamparina que insiste em apagar com o vento. A superfície, antes espelhada, agora é uma massa agitada, revolta como se estivesse sendo remexida de dentro para fora. Relâmpagos iluminam a escuridão por breves instantes, revelando silhuetas de árvores distantes que parecem se dobrar em reverência. O mais inquietante é que a tempestade não se desloca, não avança, não recua. Ela permanece sobre a mesma região como se tivesse raízes. É um temporal preso, girando em círculos invisíveis. Você percebe que isso não é apenas um fenômeno natural. Algo está sustentando essa tempestade, e esse algo parece estar logo abaixo da superfície do rio. Um detalhe curioso te vem à mente. Há registros de viajantes que mencionaram chuvas sem fim em certas partes da Amazônia. Eles escreviam que as nuvens pareciam presas ao lugar, como se amarradas por correntes invisíveis. Alguns acreditavam que era castigo divino. Outros, que era o rio tentando esconder algo de olhos curiosos. Um explorador relatou que ficou preso 3 semanas sob uma tempestade assim, até perder metade dos homens para febres e delírios. Você olha para a água turbulenta e imagina o que se esconde lá embaixo. O barulho dos trovões mistura-se a outro som, mais grave e profundo, como o rugido de uma criatura respirando sob a terra. As ondas batem contra as margens com violência, arrancando pedaços de lama e raízes, como se tentassem engolir o que está em volta. Uma ironia atravessa sua mente. Perfeito! Enquanto alguns lugares têm praias ensolaradas, aqui o pacote turístico inclui tempestades eternas e monstros submersos. Você quase ri, mas o riso morre quando um relâmpago ilumina algo além da água. Por um segundo você vê uma forma imensa se mover sob a superfície. Não é um reflexo, não é ilusão. É algo real, vasto, que se desloca com calma, ignorando a violência da tempestade. O corpo sinuoso corta a correnteza como se fosse parte dela. E quando o clarão desaparece, só sobra a escuridão, mas a imagem já está gravada na sua mente. A chuva cai sem pausa, mas você percebe algo estranho. Não há sinal de alívio. Normalmente, tempestades vêm acompanhadas de um frescor, de uma limpeza no ar. Mas aqui o ar continua pesado, quente, abafado. É como respirar dentro de uma caverna úmida. Você sente cada inspiração como um esforço, como se a própria atmosfera estivesse tentando te expulsar. De repente, a lamparina se apaga. Você fica imerso na escuridão total, ouvindo apenas a chuva e o trovão. E então, em meio ao caos, um silêncio estranho surge.
A tempestade continua, mas por um instante, você não escuta nada além de sua própria respiração. É como se todos os sons tivessem sido engolidos de uma vez. E nesse silêncio, um ruído surge, um sibilo longo, profundo, vindo do rio. Não é vento, não é trovão. É o som de algo que respira, de algo que nunca deveria ter voz. Você recua, ofegante, com os olhos fixos na escuridão líquida. A tempestade não termina. E no fundo, você entende. Talvez ela nunca termine. Talvez seja o disfarce perfeito para algo que não quer ser visto. A tempestade persiste, mas você percebe que a vila não entra em pânico. Em vez disso, há um movimento silencioso. Portas que se fecham, vozes que murmuram preces antigas, passos que se dirigem para uma cabana maior no centro das palafitas. Você observa de longe, mas não demora até que um dos moradores, o mesmo idoso que antes falou do som que chama, acene para você. Ele não sorri, não se apresenta. Apenas diz: se veio até aqui, precisa entender. Você o segue até a cabana. O ar lá dentro é denso de fumaça e cheiro de ervas queimadas. Um homem mais jovem, com o corpo pintado de símbolos geométricos em carvão, balança um chocalho feito de sementes secas. No centro, sentado em uma rede baixa, está o xamã. A pele dele parece feita de couro envelhecido, os olhos brilham como se refletissem luz própria. Sem que você diga nada, ele começa. Ela não é inimiga, mas também não é amiga. É guardiã. E guardiões não têm piedade. As palavras são ditas lentamente, cada sílaba carregada de gravidade. O chocalho continua seu ritmo, lembrando o som da chuva batendo contra a madeira. O xamã conta que, desde antes da chegada dos colonizadores, os povos da floresta realizavam cerimônias para aplacar a fúria da cobra grande. Não se tratava de adoração, mas de equilíbrio, alimentar o rio para que o rio não devorasse. Você ouve atentamente. Os rituais envolviam oferendas, sementes raras, flores noturnas, até esculturas de barro moldadas na forma de serpentes. Mas em épocas de seca extrema ou cheia devastadora, havia algo mais sombrio. Oferendas vivas. Nem sempre humanas, mas nunca inteiramente simbólicas. O rio precisava de sangue para relembrar seu pacto. Um detalhe curioso surge na narrativa. O xamã mostra uma pedra gravada com símbolos em espiral. Ele explica que, em certos rituais, essa pedra era lançada ao rio para servir de guia à criatura. De acordo com ele, quem sonhasse com a pedra durante a noite estaria marcado para ser o próximo a oferecer algo ao guardião. Você se sente desconfortável com a ideia. Um pensamento irônico quase escapa. Ótimo, um souvenir que vem com maldição incluída. Mas quando olha para os olhos do xamã, percebe que não há espaço para sarcasmo naquele ambiente. Ele continua. Não se deve acordar a serpente. Mas, se ela já está desperta, deve ser lembrada do pacto. Você observa enquanto os moradores se sentam em círculo, entoando cânticos graves que parecem vir do fundo da garganta. O ritmo é lento, constante, lembrando o bater de um coração gigantesco. O xamã sopra fumaça de tabaco sobre uma tigela de água e o reflexo da chama dança no líquido. Por um instante, você vê formas se contorcendo ali. Uma cauda, um olho que pisca, dentes que nunca deveriam existir. O canto cresce e a tempestade lá fora parece responder. Relâmpagos iluminam a cabana, trovões acompanham o ritmo. Você sente que está no meio de uma conversa entre mundos, onde palavras não importam, apenas intenções. De repente, o cântico para. O silêncio é tão repentino que arrepia a pele. O xamã ergue a pedra espiral e a coloca em sua mão. O peso é estranho, quase magnético. Você tem a sensação de que a pedra pulsa, como se tivesse um coração. Se ela vier até você, diz o xamã com voz grave, não corra. Olhe para baixo, nunca para cima. O que se move sobre as águas não deve ser encarado. As instruções ecoam em sua mente como um enigma sem sentido.
Mas pelo olhar sério dele, você entende que não são metáforas, são regras. Regras de sobrevivência. Lá fora, a tempestade continua interminável. A vila inteira parece suspensa entre o medo e a fé, como se cada gota de chuva fosse parte do ritual. Você percebe que para eles, a cobra grande não é apenas uma lenda, é um contrato invisível, uma presença tão real quanto o próprio rio. Você devolve a pedra ao xamã, mas o olhar dele diz que não importa. De algum modo, o rio já sabe que você a tocou. E no fundo, você sente que a partir de agora, não há como voltar a ser apenas um observador. A noite segue sem fim, e a tempestade não dá sinais de se dissipar. Você volta à margem do rio com a mente cheia das palavras do xamã. O som da água continua furioso, mas em meio ao caos, você percebe algo novo. Uma melodia tênue, quase impossível de ouvir, como se estivesse escondida sob o rugido da chuva. No início parece apenas um devaneio. Mas quanto mais você presta atenção, mais clara ela fica. É uma canção sem palavras, um arranjo de notas longas e ondulantes, lembrando o canto das baleias, mas muito mais próximo, íntimo, como se viesse diretamente dos ossos da terra. Você sente a pele arrepiar. O som não passa pelos ouvidos. Ele vibra dentro do corpo, no peito, na coluna. Um chamado, lento e insistente, como se estivesse puxando você para dentro do rio. Lembra-se do que o velho pescador disse sobre o som que chama. Será isso? Você dá um passo à frente, sem perceber, até que a água quase toca seus pés. O coração bate mais rápido, não por medo imediato, mas por uma estranha sensação de familiaridade. É como se a música já estivesse em você há muito tempo, esperando ser reconhecida. De repente, um relâmpago clareia o céu e você vê algo no rio. Não é apenas reflexo. É uma linha sinuosa que se estende sob as ondas, brilhando por um instante com um brilho esverdeado, como fósforo molhado. A melodia cresce, e agora você percebe que ela muda conforme a correnteza. Às vezes soa doce, quase maternal, outras vezes grave, tão profunda que parece uma ameaça velada. Você recua, tentando romper o transe, e percebe que não está sozinho. Duas crianças da vila estão paradas na passarela de madeira, olhando fixamente para a água. Os olhos delas estão vidrados, e elas se inclinam perigosamente sobre a borda, como se nada mais importasse além daquela canção. Você corre até elas e as segura pelos ombros, puxando-as de volta. Elas resistem, pequenas, mas com uma força desproporcional, como se o rio estivesse controlando seus movimentos. Só quando um trovão estrondoso sacode o céu, o transe se rompe. As crianças piscam, choram e correm de volta para a cabana. Seu coração dispara. Agora você sabe. O som não é apenas uma lenda, ele é real. E pode chamar, pode seduzir, pode aprisionar. Um detalhe curioso vem à mente. Em algumas culturas amazônicas, há relatos de instrumentos chamados trombetas d'água. Eram feitos com conchas ou troncos ocos, usados para imitar a voz dos espíritos do rio. Alguns exploradores europeus escreveram em diários que os sons eram tão poderosos que causavam vertigem e até desmaios em quem os ouvia. Será que essas histórias foram apenas tentativas humanas de reproduzir algo muito mais antigo? Você se pergunta se o som que escuta agora é natural, mágico ou algo no meio termo. Talvez seja a própria cobra grande comunicando-se. Talvez seja um efeito físico desconhecido do rio. Mas, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. Ele invade a mente, altera o comportamento, apaga a vontade. Um pensamento irônico escapa. Ótimo! Além de monstros aquáticos gigantes, ainda temos música hipnótica incluída no pacote turístico. Você quase ri, mas a risada não chega a sair, engolida pela intensidade da melodia. A chuva engrossa e, por um instante, você pensa ouvir a música se fundir ao trovão, como se fossem parte da mesma orquestra cósmica.
a tempestade inteira parece cantar. Você se obriga a se afastar da margem, cada passo mais pesado que o anterior, como se o rio tentasse puxar você de volta. Quando finalmente chega à cabana, ainda escuta a melodia ecoando dentro da mente, mesmo sem nenhum som real ao redor. O xamã abre os olhos lentamente, como se já soubesse o que você passou. Ele não pergunta nada, apenas diz em voz baixa: "Agora você já entende por que chamamos de voz." Você se senta, ainda tremendo, e percebe que a música não foi apenas um chamado, foi uma marca. E uma vez que você a ouviu, nunca mais poderá esquecê-la. Enquanto a tempestade começa a ceder lentamente, você percebe algo diferente na água do rio. Pequenas ondulações persistem, formando padrões quase geométricos que lembram mapas antigos de navegadores esquecidos. Alguns mapas coloniais que você já estudou mostravam curvas estranhas nos rios, margens que pareciam mudar de lugar e símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Agora, diante de você, esses padrões não parecem apenas simbólicos. Parecem reais, tangíveis, como se a própria água os tivesse esculpido. Você se aproxima da margem e observa atentamente. O rio, embora revolto na tempestade anterior, agora se comporta com uma estranha regularidade. Cada onda parece obedecer a um ritmo secreto, um código que só poderia ter sido escrito pela própria natureza, ou por algo muito antigo que a habita. Entre as ondulações, você nota pequenas bolhas que surgem e desaparecem sem explicação. Algumas se alinham, formando linhas que lembram setas, outras se cruzam em espirais quase hipnóticas. Um detalhe excêntrico invade sua mente. Lendas contam que os primeiros indígenas acreditavam que esses sinais eram mapas deixados por espíritos do rio, guias para aqueles que ousassem navegar em territórios proibidos. Você lembra dos relatos de exploradores europeus, que descreviam como barcos desapareciam quando seguiam certas correntes, enquanto outros, que desviavam inexplicavelmente, chegavam intactos. Alguns atribuíram essas discrepâncias à sorte, outros, à maldição de serpentes gigantes que protegiam tesouros escondidos. Agora, diante do rio que parece vivo, você começa a entender que talvez houvesse lógica nessas histórias, lógica que transcende a compreensão humana comum. O reflexo da lua na água cria efeitos que mais parecem ilusões de óptica. A cada instante, figuras sinuosas se projetam, não apenas como reflexos, mas como algo que tenta se comunicar. Você se abaixa e toca a água com a ponta dos dedos, sentindo uma vibração sutil, quase como se estivesse tocando a superfície de um organismo vivo. Um pensamento irônico surge. Ótimo, agora o rio é um GPS vivo, com rastros digitais da natureza. Quem inventou isso não deixou manual de instruções. Você sorri de canto, mas o sorriso morre rápido, substituído por um arrepio. Algo grande se move logo abaixo da superfície. A água se ergue em pequenas cristas e você percebe a sombra alongada de uma criatura que não cabe em sua imaginação. Lembranças do xamã e dos rituais ancestrais invadem sua mente. A pedra espiral, os cânticos, as oferendas, tudo parece se conectar com esses padrões na água. É como se cada gesto humano tivesse deixado um rastro e a própria cobra grande estivesse respondendo, moldando o rio para comunicar mensagens invisíveis. Você decide avançar um pouco mais, sentindo que está seguindo as instruções do próprio rio. Cada passo precisa ser calculado, pois a lama agora está mais profunda e pegajosa, grudando nos tornozelos. Você percebe que o terreno à beira da água não é apenas físico, é também simbólico, cheio de sinais que apenas atenção extrema pode decifrar. O silêncio agora é absoluto. A tempestade se afastou, deixando o som do rio como protagonista. Você escuta pequenos estalos, ruídos submersos, movimentos que parecem coordenados.
É impossível saber se trata de peixes, troncos ou de algo mais colossal. A mente tenta racionalizar, mas falha. Você sente a presença, tão real quanto a própria água que toca os pés. Um fragmento de informação histórica surge. Cronistas descreviam rios que mudavam de curso sem explicação e aldeias que desapareciam junto com eles. Muitos diziam que eram sinais da serpente guardiã, que mexia com o mundo dos humanos quando estes quebravam o equilíbrio. Agora, diante dos padrões na água, você começa a enxergar a possibilidade de que essas histórias não sejam exageros, mas advertências codificadas na própria geografia. Você observa a linha sinuosa da sombra e percebe que ela parece seguir os padrões formados pelas bolhas e ondulações. Não há pressa, não há violência, apenas um movimento lento, deliberado, quase ritual. É como se a cobra grande estivesse ensinando algo ou lembrando aos humanos da hierarquia invisível que rege o rio. Um arrepio percorre sua espinha. A beleza e a ameaça se misturam de forma inextricável. A mente quer catalogar, racionalizar, explicar. Mas o coração entende que há limites, fronteiras invisíveis que não devem ser cruzadas. E você sabe, de alguma forma instintiva, que qualquer tentativa de decifrar completamente o rio seria um erro perigoso. Enquanto se afasta, o reflexo da lua dança na água, formando figuras que parecem saudar sua saída. Você sente um misto de alívio e expectativa, como se tivesse passado em um teste que não conhecia. O rio volta a se tornar apenas água, mas a memória do que viu ficará com você para sempre. Você segue pelo bosque próximo à vila, tentando processar tudo o que testemunhou. O chão ainda está úmido da tempestade, e o cheiro da terra molhada mistura-se com aromas de flores noturnas, criando uma fragrância intensa que faz seus sentidos se aguçarem. Cada passo precisa ser calculado. A lama escorregadia esconde raízes e buracos, e a floresta parece observar cada movimento seu. O xamã, ao lhe entregar a pedra espiral, havia falado sobre o equilíbrio entre humanos e rio. Agora, você sente a profundidade dessas palavras. A natureza, tão exuberante quanto imprevisível, não tolera descuido. Pequenos sinais aparecem em detalhes. Folhas arrastadas em padrões estranhos, galhos quebrados que formam símbolos quase geométricos, insetos que se agrupam de forma inusitada. Tudo parece ter significado. Enquanto caminha, uma sensação incômoda surge. Você não está sozinho. Há movimentos sutis entre as árvores, sombras alongadas que parecem se arrastar, formas que desaparecem quando você tenta encará-las. Você respira fundo, tentando acalmar a mente, mas o instinto não falha. Algo o acompanha, silencioso, paciente, e você percebe que não é apenas a fauna da floresta. Você se lembra das histórias sobre desaparecimentos misteriosos na Amazônia. Pessoas que, ao se afastarem da vila ou do rio, nunca mais voltaram. Alguns atribuíam a isso animais gigantes, outros a fenômenos sobrenaturais. Mas agora, sentindo a presença ao seu redor, você entende que há algo mais sutil em jogo. Não é a força física que captura, mas a percepção, a atenção desviada, o momento em que você deixa de perceber os sinais ao seu redor. A ironia surge em pensamento. Ótimo. E eu sempre me considerei bom em notar detalhes. Mas a ironia se dissolve quando um estalo seco ressoa próximo, seguido de um movimento que quase faz você tropeçar. A sombra que o acompanha parece brincar, estudando seus reflexos, suas reações. Um detalhe curioso invade sua mente. Cientistas já relataram fenômenos acústicos estranhos na Amazônia, como ecos que retornam de forma invertida ou sons que parecem surgir sem origem. Alguns acreditam que são efeitos de cavernas submersas ou da própria vegetação densa. Mas, à medida que você avança, percebe que a explicação física não basta. Há intenção nos movimentos e nos sons, como se a própria floresta tivesse consciência.
Você alcança uma clareira e para, absorvendo a magnitude do que o cerca. Árvores enormes se erguem como guardiãs, e a luz da lua atravessa as copas em feixes que iluminam o chão em padrões quase rituais. Ali, em meio à natureza, a presença invisível parece mais próxima, mais tangível. Um reflexo metálico chama sua atenção. Algo desliza entre as raízes de uma árvore próxima, rápido demais para ser observado claramente, mas suficientemente visível para que seu coração acelere. A forma é sinuosa, elástica, e desaparece antes que você consiga compreendê-la totalmente. Você sente que viu apenas uma fração do que está escondido entre sombras e troncos. Enquanto respira fundo, tentando acalmar o corpo, recorda as instruções do xamã. Nunca encarar a criatura diretamente, respeitar os padrões do rio e da floresta. Cada ação humana tem consequência. Cada movimento descuidado é observado. O vento sopra através das árvores carregando consigo fragmentos de sons. Passos, sibilos, até um canto quase imperceptível, lembrando a melodia do rio. Você percebe que, mesmo afastado da água, a influência da cobra grande se estende, conectando rio e terra em uma rede de sinais e sinais dentro de sinais. Um pensamento irônico cruza sua mente. Ótimo! Agora até o passeio na floresta virou treino de sobrevivência com acompanhamento musical. Mas, novamente, a ironia é breve. A realidade o envolve totalmente. Você sente que cada passo adiante exige atenção absoluta. Cada respiração, cada olhar, cada gesto conta. O bosque, antes apenas cenário, agora se revela como parte de um enigma vivo, onde você é participante, não apenas observador. E no fundo, você compreende. A cobra grande não está apenas no rio. Ela está em tudo, nos reflexos, nas sombras, na música que ainda ecoa em sua mente, lembrando que a Amazônia é um território de mistérios antigos, onde cada ação humana reverbera por séculos. Ao avançar mais profundamente na floresta, você percebe que a noite tem uma densidade própria. Não é apenas a escuridão, mas algo que pesa no ar, como se cada folha e cada galho estivessem conscientes da sua presença. Cada passo que você dá produz um estalo que ecoa mais alto do que deveria, como se a mata estivesse amplificando seus movimentos para que fossem notados. O chão é irregular, coberto por raízes que se entrelaçam como serpentes adormecidas. Você precisa desviar e pular para não tropeçar, mas a atenção é redobrada. Sente uma presença atrás de você, mas quando olha, não há nada. Apenas o balançar das folhas e a sombra das árvores projetadas pela lua. Lembra-se dos relatos de moradores sobre desaparecimentos. Muitos descreviam a mesma sensação que você está vivendo agora, como se fossem observados, estudados, avaliados por algo invisível. Mas a diferença é que você sabe, não é imaginação. Algo grande se move entre as sombras, algo que entende o ritmo da floresta e seus passos. Você se recorda de lendas antigas que falavam sobre a cobra grande como guardiã de segredos, protetora de áreas que não devem ser exploradas. Alguns relatos sugeriam que ela podia manipular o ambiente, alterar sons e até criar ilusões para desorientar aqueles que se aproximassem demais. Um detalhe curioso surge na sua memória. Exploradores antigos relataram ver luzes submersas no rio que se moviam com inteligência própria. Inicialmente pensaram em reflexos da lua ou em lanternas de outros viajantes, mas as luzes seguiam padrões complexos que não poderiam ser causados por fenômenos naturais. Agora você entende que essas descrições podem estar conectadas com o que sente na floresta. A presença de algo que transcende explicações simples. Um sibilo baixo corta o silêncio, e você sente o ar ao redor vibrar. Não é vento, não é animal. É algo que se move com intenção. Seu coração dispara, mas você lembra das palavras do xamã. Não encarar, não reagir com medo, respeitar os sinais. A prudência é sua melhor defesa. A ironia surge de forma quase automática. Ótimo!
Aulas de etiqueta com monstros da floresta. Quem imaginaria? Mas você ri por dentro, ciente de que a ironia é apenas uma válvula de escape para o medo crescente. Enquanto avança, encontra marcas no chão, cicatrizes profundas na terra, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado. O padrão é sinuoso, irregular, mas inconfundível. Seus instintos dizem que você está seguindo os rastros da cobra grande. Você observa as árvores ao redor e nota que algumas parecem ter sido cortadas ou marcadas deliberadamente. As marcas lembram símbolos geométricos, padrões que você já viu nos mapas antigos da região e nos desenhos dos moradores. É como se a própria floresta estivesse comunicando algo através dessas cicatrizes na madeira. O sibilo volta, agora acompanhado de um som mais grave, que reverbera pelo tronco das árvores. Você percebe que a presença está se aproximando. Não há pressa, mas a intenção é clara. Cada movimento do solo e das folhas indica que a criatura sabe exatamente onde você está. Você respira fundo, tentando manter a calma. O cheiro da floresta molhada se mistura com um aroma mais sutil, indefinível, quase metálico. É desconfortável, mas não aterrorizante. É o tipo de sensação que faz você perceber que está em território de algo muito antigo, algo que veio antes dos humanos e continuará muito depois. E então você sente algo, uma vibração no chão, não apenas sob os pés, mas em todo o corpo. É como se a floresta inteira estivesse consciente de sua presença, analisando, decidindo se você merece continuar adiante ou se é hora de recuar. Você entende naquele momento que cada decisão importa. Cada passo, cada respiração, cada olhar. A cobra grande não precisa aparecer para ser sentida. Sua influência é total, silenciosa e inexorável. A clareira adiante se abre lentamente, e você sente que algo mudou na energia ao seu redor. A floresta densa dá lugar a árvores mais espaçadas, e o chão parece mais firme, embora ainda úmido. Há um silêncio profundo, quase palpável, interrompido apenas por sons sutis. O farfalhar das folhas, o gotejar da chuva que ainda persiste em pequenas poças e o canto distante de aves noturnas. Você avança com cuidado, percebendo que a atmosfera mudou. Há uma sensação de expectativa no ar, como se estivesse prestes a testemunhar algo que não se repete facilmente. A sombra que o acompanha desde o início parece mais próxima, mais consciente. Cada passo seu provoca uma resposta quase imperceptível do ambiente. Galhos que se movem, folhas que caem, ondulações leves no solo encharcado. De repente, algo chama sua atenção. Marcas circulares no chão, perfeitas, como se tivessem sido desenhadas por mãos gigantes. Elas se repetem, formando padrões geométricos que lembram os símbolos que o xamã havia mostrado na pedra espiral. Você se abaixa para observar e percebe que essas marcas não são recentes. A lama ao redor está endurecida, mas a impressão é nítida. Um detalhe curioso surge. As marcas lembram um antigo ritual descrito em crônicas de exploradores, no qual círculos eram feitos para aplacar espíritos guardiões do rio. Aqueles que ignoravam os sinais desapareciam misteriosamente. Você sente uma conexão direta entre o que lê nas páginas amareladas dos diários e o que pisa agora com seus próprios pés. Enquanto observa, o som da água próxima retorna, mais suave desta vez, mas ainda poderoso. Cada gotejar e cada onda parecem carregar uma mensagem, uma melodia que você não consegue decifrar completamente. É uma linguagem da natureza ancestral, que mistura ritmo e silêncio, movimento e pausa. Você dá um passo adiante, sentindo que cada ação é observada. Uma brisa suave atravessa a clareira, trazendo consigo aromas fortes. Terra molhada, folhas em decomposição e algo indefinível, quase metálico, que lembra os relatos antigos de viajantes sobre a presença da cobra grande. O xamã havia alertado.
Nunca encare diretamente, nunca desafie os sinais e sempre respeite o ritmo da floresta. Você sente o peso dessas palavras. Cada passo é um teste de paciência e observação. A ironia surge novamente. Ótimo! Aula prática de protocolo com monstro de rio, incluída no pacote de turismo. Você nota algo mais. Pequenas criaturas da floresta se reúnem em torno das marcas circulares, quase em reverência. Besouros, sapos, insetos e aves noturnas parecem alinhar-se ao padrão do chão, reforçando a sensação de que tudo ao redor é coordenado por algo que você não pode compreender totalmente. De repente, um estalo seco corta o ar. Você se vira, mas não há nada visível. Só o movimento da sombra que parece se alongar entre as árvores, como se estivesse observando sua reação. Seu coração acelera, mas você respira fundo, lembrando-se de manter a calma. A clareira parece maior do que realmente é, e você percebe que o espaço é organizado de forma quase ritualística. Há uma sequência de pedras dispostas em linha, intercaladas por raízes que se curvam sobre si mesmas, formando arcos naturais. A impressão é de que alguém, ou algo, criou um caminho, um convite silencioso para avançar ou recuar, dependendo de como você reage. Você se pergunta se os desaparecimentos relatados nas lendas não ocorreram apenas no rio, mas também nesses locais de passagem entre a floresta e a água. As histórias falavam de viajantes que, desviando de trilhas ou ignorando sinais, nunca mais foram vistos. Agora, em meio a essas marcas e arranjos naturais, você entende o aviso. A cobra grande observa, mas não apenas sob a água. Ela monitora, ensina e pune, sempre no silêncio da noite. E pela primeira vez, você sente que o verdadeiro desafio não é encontrar a criatura, mas compreender sua presença e respeitar os limites que ela impõe. Você segue pelo caminho indicado pelas marcas e raízes, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. O ar está mais úmido, denso, e cada respiração parece exigir mais esforço. É como se a própria floresta tivesse um ritmo próprio, ditando cada movimento seu, cada passo, cada pausa. Você percebe que a noite não é apenas uma ausência de luz, mas uma presença viva, pulsante, que envolve tudo e todos. Ao olhar para o rio ao longe, você nota algo diferente. A água não está mais apenas escura, reflete tons esverdeados e prateados que parecem flutuar acima da superfície. Um brilho sutil percorre pequenas ondas, criando a ilusão de que algo gigantesco se move por baixo, apenas parcialmente visível, como se estivesse se comunicando por reflexos e cores. Um detalhe curioso vem à mente. Relatos históricos de indígenas e exploradores descrevem fenômenos semelhantes, rios que brilham estranhamente com luzes que se movem de forma inteligente. Alguns acreditavam que eram espíritos aquáticos, outros, manifestações da cobra grande. Agora, observando as cores dançando na água, você percebe que a linha entre mito e realidade é tênue, quase inexistente. Você avança lentamente, cada passo calculado. O solo úmido e as raízes expostas exigem atenção total. A sensação de ser observado aumenta, mas você tenta permanecer calmo, lembrando-se das instruções do xamã. Respeitar o ritmo, nunca desafiar, sempre manter a consciência plena. Enquanto caminha, percebe pequenos sinais de movimento na vegetação próxima. Um galho se curva sem vento, folhas tremem de forma irregular, e pequenos animais desaparecem rapidamente, como se fossem alertados por algo invisível. A presença da cobra grande se faz sentir não apenas na água, mas em todo o ecossistema ao redor. O sibilo grave retorna, desta vez acompanhado de um som rítmico, quase musical, que parece ecoar através do solo e da água. É uma melodia antiga, primitiva, que penetra a mente e provoca uma estranha mistura de fascínio e temor. Você se lembra da criança na vila que falava sobre o rio brincando,
com aqueles que o escutam. Agora entende que a brincadeira é mais profunda. É um teste de atenção, resistência e respeito. Você nota, à medida que avança, que as marcas no chão começam a se alinhar com as ondulações do rio. Cada círculo, cada símbolo geométrico parece corresponder a um movimento específico da água. É como se o rio estivesse ensinando um código antigo e apenas os atentos seriam capazes de compreendê-lo. Um pensamento irônico surge. Ótimo! Agora, além de monstros e música hipnótica, temos aulas de geometria aquática. Você sorri por dentro, mas a ironia é rapidamente substituída pela sensação de reverência. Há uma lógica invisível, uma inteligência na forma como tudo se organiza, que transcende qualquer explicação humana. A sombra da criatura surge novamente, parcialmente visível sob a superfície do rio. Seu corpo sinuoso corta a água com calma, mas com presença dominante. Você percebe que a cobra grande não precisa se mostrar completamente. Sua mera energia altera o ambiente, molda a percepção e lembra que o equilíbrio entre humanos e natureza não é opcional. Você sente de forma intensa que cada passo adiante é uma escolha consciente. A floresta, o rio, a criatura, tudo está interconectado. E você entende, finalmente, que o verdadeiro mistério não é a serpente em si, mas a relação que ela mantém com tudo ao seu redor, testando, ensinando, observando. O vento sopra mais forte, carregando o aroma de terra molhada e vegetação, misturado a algo indefinível, antigo, que você não consegue nomear. É um perfume de história, de memórias ancestrais, de segredos guardados sob a sombra das águas. E você continua, consciente de que a noite não acabou, de que o aprendizado ainda está em curso e de que a cobra grande permanece, silenciosa e majestosa, aguardando cada movimento, cada escolha sua. Você finalmente alcança uma parte do rio onde as águas parecem se abrir, criando pequenas piscinas naturais. A lua, parcialmente coberta por nuvens, reflete nelas de maneira irregular, formando imagens distorcidas que lembram espelhos quebrados. Você se aproxima com cautela, cada passo medido, tentando decifrar os reflexos e o que eles podem significar. O silêncio é quase absoluto, mas você percebe pequenos ruídos submersos, bolhas que sobem e estouram, ondulações que não correspondem ao movimento do vento, e um sussurro contínuo, quase imperceptível, como se a água estivesse murmurando segredos antigos. Você se inclina para observar melhor, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Um detalhe curioso surge. Estudiosos antigos relataram que certas serpentes gigantes da Amazônia eram capazes de gerar vibrações na água que influenciavam peixes, pequenos animais e até humanos próximos. Agora, vendo a maneira como as ondas respondem à sua presença, você começa a acreditar que a lenda da cobra grande não é apenas simbólica. Ela pode ter uma influência real, física, sobre o ambiente. Enquanto observa, algo quebra a superfície da água. Um movimento sinuoso, lento, mas imponente, corta a piscina natural. A sombra se alonga e se curva com uma precisão quase artística. Você percebe que está diante da própria criatura, ou de pelo menos uma parte de seu corpo. A visão é impressionante, e a emoção que sente mistura fascínio e respeito profundo. A melodia da água retorna, mais clara desta vez. É como se a própria criatura estivesse se comunicando, testando sua capacidade de compreender o ritmo do rio. Você tenta ouvir atentamente, sentindo cada variação, cada pausa, cada suspiro da água. A experiência é hipnótica, quase meditativa, mas também carrega uma tensão sutil, lembrando que qualquer passo em falso pode ter consequências. Você se lembra das instruções do xamã. Nunca encarar diretamente, respeitar os padrões, manter a mente clara. Cada gesto seu agora é uma dança sutil com o ambiente. Um movimento brusco pode quebrar o equilíbrio e revelar mais do que você deseja, ou colocar você em perigo.
O vento sopra de maneira constante, trazendo o cheiro da floresta molhada e o aroma de folhas em decomposição. Pequenos insetos brilham à luz da lua, como pontos de luz flutuando no ar, adicionando uma camada de surrealidade à cena. A presença da cobra grande se sente em cada detalhe, invisível, mas absolutamente real. Você se abaixa próximo à água e observa um reflexo que parece formar um padrão geométrico complexo. É um símbolo semelhante aos que viu nos mapas antigos e nas marcas circulares na floresta. A sensação que tem é que tudo está conectado: a água, a floresta, os cantos, os reflexos e a criatura que habita essas águas. Um pensamento irônico surge, quase como um sussurro. Ótimo! Agora, além de segredos e monstros, tenho aula de geometria espiritual. Mas a ironia desaparece rapidamente, substituída por uma sensação de humildade. Cada detalhe do ambiente parece projetado com precisão, como se tudo estivesse em harmonia com um ritmo antigo que você apenas começa a compreender. A sombra da cobra grande desliza sob a superfície e você percebe que não há pressa, nem ameaça direta. É como se a criatura estivesse ensinando, mostrando limites, reforçando o equilíbrio entre observador e observado. O rio e a serpente funcionam como mestres silenciosos, demonstrando que respeitar a ordem natural é tão essencial quanto respirar. Você permanece ali, absorvendo cada sensação. A melodia da água, os reflexos da lua, a presença da criatura e a consciência de que tudo na Amazônia está conectado de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. A noite, apesar de carregada de mistério, se torna um ensinamento silencioso, e você sente que cada experiência vivida será lembrada para sempre. O tempo parece desacelerar enquanto você permanece próximo à margem do rio. A água já não se move com a violência da tempestade, mas mantém um ritmo próprio, como uma respiração profunda e constante. Cada ondulação parece carregada de significado. Cada reflexo da lua nas pequenas poças naturais transmite uma sensação de mistério e reverência. Você percebe que passou horas observando, e ainda assim sente que apenas arranhou a superfície do que aquele lugar guarda. A cobra grande não precisa se mostrar completamente. Sua presença é sentida em cada movimento da água, em cada sopro do vento, em cada som distante da floresta. É a guardiã silenciosa, invisível, mas infinitamente poderosa. Enquanto contempla o rio, um detalhe curioso surge. Pequenas bolhas surgem na superfície e se alinham formando padrões quase linguísticos, que você não consegue decifrar, mas que parecem ter sido deixados intencionalmente. É como se a própria água estivesse tentando se comunicar, guiando você, testando sua percepção. O xamã havia falado sobre o pacto entre os humanos e a cobra grande, sobre a necessidade de respeitar o equilíbrio. Agora, observando esses sinais sutis, você entende melhor. Não se trata de medo ou superstição, mas de compreensão profunda da natureza e de seus mistérios. Cada ação humana reverbera pelo ambiente, e a serpente atua como mediadora silenciosa desse equilíbrio. Você respira fundo e percebe o quanto a noite e a floresta o transformaram. O medo inicial deu lugar a uma mistura de respeito, fascínio e compreensão. Cada sensação vivida, a tempestade, os sibilos, a melodia do rio, as sombras da floresta, contribuiu para um aprendizado silencioso, como se a própria Amazônia estivesse ensinando paciência, atenção e humildade. Um pensamento irônico escapa. Ótimo! Aula de vida com serpente gigante incluída, sem manual e sem opção de desistência. Mas dessa vez, a ironia é leve, quase sorridente, pois você reconhece a beleza do desafio, a elegância com que o equilíbrio natural se mantém e a sabedoria que se esconde em cada detalhe do ambiente. A noite continua densa, mas você sente que algo mudou. A tensão diminuiu. O medo se suavizou.
Agora há um entendimento silencioso, uma comunicação não verbal que transcende palavras. Você sente que a cobra grande observa, mas não de maneira hostil. Observa para manter a ordem, para preservar os segredos, para ensinar sem revelar tudo de uma vez. Enquanto a lua reflete nas águas tranquilas, você percebe que a experiência não é apenas sobre o encontro com a criatura, mas sobre perceber a interconexão de todos os elementos ao seu redor: rio, floresta, vida, tempo. Cada movimento seu ecoa nesse sistema vivo, e você se sente parte de algo maior, algo antigo e poderoso. Você dá um passo para trás, sentindo a lama ceder sob seus pés, e observa a superfície do rio uma última vez. A sombra sinuosa desaparece gradualmente, mas a sensação de presença permanece, impressa em sua memória e em seu coração. A respiração se torna lenta e profunda. Você sente uma serenidade que não sentiu antes, uma calmaria que surge não apenas da ausência de perigo, mas da compreensão do que significa estar em equilíbrio com a natureza e com o mistério. E enquanto a noite se estende, você percebe que a verdadeira lição não foi apenas sobre a cobra grande, mas sobre paciência, atenção, respeito e humildade diante do desconhecido. Agora, a noite parece envolver você com suavidade. A tempestade se dissipou completamente, e apenas o som ritmado da água corrente permanece, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao canto distante de criaturas noturnas. A floresta, antes carregada de mistério e tensão, agora se apresenta como um abraço silencioso, uma presença tranquila que acompanha cada respiração sua. Você se senta à margem do rio, sentindo o solo firme sob você, o cheiro da terra molhada e das plantas ao redor preenchendo o ar com uma fragrância terrosa e reconfortante. Cada detalhe parece mais nítido, mas ao mesmo tempo mais gentil. O brilho suave da lua nas poças, o reflexo das árvores nas águas calmas, o movimento delicado das folhas ao vento. Permita-se sentir que está seguro aqui. Não há pressa. Não há necessidade de compreender tudo imediatamente. Cada momento vivido na floresta, cada som, cada sombra, cada padrão na água, agora se transforma em memória serena. Você pode fechar os olhos e ainda visualizar a dança das luzes refletidas na superfície do rio, ouvir a melodia da água, sentir a presença silenciosa e protetora da cobra grande, sem temor, apenas com respeito e admiração. Enquanto inspira profundamente, sinta a conexão com o ambiente ao seu redor. Cada respiração traz calma, cada expiração libera tensão. Imagine que a água do rio e o ar da floresta estão sincronizados com seu ritmo, envolvendo-o em um fluxo contínuo de tranquilidade. A energia do lugar flui através de você, suave, mas poderosa, lembrando que a harmonia existe quando respeitamos os limites e a sabedoria da natureza. Mesmo que as memórias da aventura noturna permaneçam vivas, agora elas não assustam. Elas acalmam, ensinam, lembram da beleza do desconhecido e da importância de caminhar com atenção e respeito. Você sente que faz parte de algo maior, uma história que se estende além do tempo, uma presença que observa e protege, mas que também conforta. Permaneça nesse estado de serenidade, permitindo que cada som, cada cheiro, cada sensação se dissolva em você com suavidade. Sinta-se envolvido pela floresta e pelo rio, seguro e protegido, enquanto a noite segue seu curso natural. Agora, lentamente, deixe os olhos se fecharem e a mente repousar. Respire fundo mais uma vez, sentindo a paz que a floresta oferece. O mistério continua, mas você está seguro, acolhido, pronto para descansar. Fim do script. Bons sonhos.